Boa noite, queridos irmãos. Nesta noite eu gostaria de trazer uma mensagem aos amados irmãos que vai na contramão das notícias ruins e tristes que temos escutado e da angústia que tem acometido o nosso coração. Eu quero trazer uma palavra de esperança, de paz e de alegria. Eu quero falar sobre 2 motivos para nós nos alegrarmos no Senhor, mesmo em tempo de adversidade. E para isso eu estarei lendo um trecho das Escrituras Sagradas que se encontra no livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 a 19. Eu irei ler na Nova Versão Internacional, NVI, para ficar mais fácil o entendimento. Diz assim a palavra do Senhor: Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo. Ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Amém. Esse texto é um cântico composto por Abacuque após ele escutar as sentenças do Senhor contra o seu povo, contra a nação de Israel, contra o povo de Judá, contra Jerusalém. Abacuque, no início do seu livro, ele clama ao Senhor pedindo justiça diante da corrupção do povo. E então o Senhor responde a Abacuque dizendo que levantaria um povo bárbaro, chamado de caldeus, para destruir e trazer justiça ao povo de Israel, ao povo de Jerusalém. Abacuque fica alarmado com isso, mas o Senhor o consola e o conforta dizendo que o justo viveria pela sua fé. Então Abacuque escreve um cântico dizendo para o Senhor fazer a sua obra, avivar a sua obra e fazer o seu nome conhecido. E quando ele diz aqui que ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos nas videiras e que não haja azeitonas e que não haja produção de alimento, nem ovelhas, nem bois, ele não está falando algo incerto, ele está falando de algo que de fato viria a acontecer. Ele sabia que a justiça viria porque o Senhor tinha dito, mas mesmo assim ele diz, ainda assim eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É importante destacar aqui que a alegria de Abacuque não era uma alegria temporária, circunstancial, mas era uma alegria profunda, mesmo diante de circunstâncias adversas, ele conseguia se alegrar. E é esta alegria que eu gostaria de falar aos irmãos e mostrar aos irmãos 2 motivos que nós podemos ter essa alegria. É essa alegria que naquele cântico antigo que nós cantamos, ela é expressa quando diz este gozo que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, mas é porque eu amo e é porque eu temo ao meu Senhor. E por que Abacuque se alegrava? Quais são os motivos da sua alegria no seu Deus, no seu Senhor? O primeiro motivo já está aqui no versículo 18, é o Deus da sua salvação. Abacuque se alegrava por causa da salvação do Senhor. O primeiro motivo para nós nos alegrarmos é a salvação que temos no Senhor. E salvação aqui eu não estou querendo destacar o aspecto circunstancial da salvação terrena, temporária, das circunstâncias que estamos vivendo, mas o que vai muito além disso, a salvação eterna, a salvação que nós temos em o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. A salvação de ter os nossos nomes inscritos nos céus, como o nosso Senhor Jesus Cristo exorta os seus discípulos para que eles se alegrem, não porque os espíritos os submetiam a eles, mas porque os seus nomes estavam escritos no livro da vida. É esta a salvação e a certeza de que teremos a vida eterna. Ah, meus irmãos, se a nossa esperança se limitasse apenas a esta vida, certamente nós deveríamos estar desesperados. Mas como nós, diferente das filosofias terrenas do materialismo, do existencialismo, do próprio niilismo, nós cremos na vida após esta daqui. Nós cremos na ressurreição dos mortos. Nós cremos na vida eterna para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, não meramente nessa existência. Então, meus irmãos, nós podemos nos alegrar. Alegrar na certeza de que o nosso Senhor tem reservado um lugar para nós
no céu, na glória, na eternidade. Mas existe um segundo motivo que Abacuque nos revela nesse texto para nós nos alegrarmos. E o segundo motivo está no versículo 19, quando Abacuque diz: o Senhor soberano é a minha força. Ele lembra da soberania, da grandeza, da majestade do Senhor, e ele diz: esse Deus soberano, ele é a minha força. Deus não apenas é a nossa salvação, mas também é a nossa força. Ele nos fortalece. Quando ele traz o exemplo do cervo, ele faz os meus pés como os do cervo, como os da corça, ele me habilita a andar em lugares altos. O que está ecoando aqui é o Salmo 18, versículo 31 a 33, aonde é dito pelo salmista Davi: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. E aí o salmista continua no versículo 33. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Aleluia. O Senhor nos reveste de força. E a alegria do Senhor é a nossa força. Lá em Neemias, no capítulo 8, versículo 10, Neemias está exortando o povo a não se entristecer diante dos desafios que eles tinham na reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém depois do exílio. E ele diz: olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós precisamos entender que Deus é a nossa força, e o se alegrar na salvação, se alegrar na fortaleza que nós temos no Senhor, também nos fortalece, também nos traz ânimo, fortalece a nossa fé, confiança e nos ajuda a passar nesses dias difíceis. Então, meus irmãos, que o Senhor seja a nossa alegria e que mesmo diante das dificuldades você possa se alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Antes de finalizar, eu gostaria de comunicar aos irmãos que amanhã nós estaremos transmitindo o nosso culto online, como foi na semana passada, ainda de quarentena. Então estaremos transmitindo online às 19 horas pelas plataformas do Facebook e do YouTube. E eu te convido você, meu querido irmão, a assistir a exposição do Evangelho de Jesus segundo Marcos e também os louvores em sua casa, para adorar ao nosso Deus que é santo e se alegrar nele e descansar nele. Eu vou orar agradecendo a Deus por esse momento e clamando ao Senhor que Ele nos revista dessa alegria que nos fortalece, em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. E ó Pai, nós possamos também nos alegrar, mesmo em situações adversas, como Abacuque se alegrava no Senhor, mesmo diante do juízo, mesmo diante da destruição, mesmo diante da guerra. Ele se alegrava porque o Senhor era a sua salvação e porque o Senhor o fortalecia. Que assim também, ó Deus, nós possamos nos alegrar na sua salvação, na força que vem do Senhor, na força que vem da alegria que temos no Senhor. Em nome de Jesus, não deixe o nosso coração esmorecer, entristecer, e que Tua glória seja manifestada em nossas vidas e possamos, assim como Paulo nos ensina em Filipenses, ter contentamento em toda e qualquer situação para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, e espero vocês então amanhã às 19 horas para acompanhar o culto que será transmitido online, para juntos nós adorarmos ao Senhor em nome de Jesus. Deus abençoe a sua noite e um excelente domingo de paz para você e para sua família. Amém. Cada sonho que perdi, coloca aos teus pés. Coloco aos teus pés. Diga cada lágrima, cada sonho que